Oi! Em fevereiro, nós fizemos uma viagem de carro espontânea para o Uruguai. A gente nunca havia falado de ir para o país, mas um dia no trânsito, uma simples menção ao Uruguai nos fez ficar procurando hospedagem e fazendo as malas no dia seguinte. Mas mesmo a viagem espontânea requer um mínimo de planejamento para não se tornar uma experiência desagradável que você vai querer esquecer depois. Então, se você está planejando uma viagem de carro para o Uruguai ou para algum país vizinho, fica aqui com a gente que a gente vai dar muitas dicas para você. A primeira coisa que você vai ter que pensar para planejar a sua viagem de carro para outro país ou para qualquer lugar é a rota. No caso, a gente mora em Santa Catarina, a gente está em Santa Catarina agora, e a gente, para ir para o Uruguai, a gente decidiu parar em Pelotas, porque a gente sabia que ia ter que dormir pelo menos uma noite no caminho. Então a gente escolheu Pelotas e a gente já deixou um Airbnb reservado para quando a gente chegasse não tivesse nenhuma preocupação com isso. A gente podia chegar tarde, que de fato a gente chegou. Então a gente já tinha deixado reservadinho para não ter essa preocupação. Além disso, você tem que pensar em todas as paradas que você vai fazer durante o trajeto, né? Essas paradas elas são bem importantes para sair do carro, dar uma esticada, quanto para abastecer o carro também. Ou caso você precise comer alguma coisa, ir ao banheiro. Então é importante planejar bem essas paradas até chegar ou ao destino final ou ao destino de onde vocês vão dormir. Você não precisa planejar cada posto de gasolina que você vai parar, mas é bom ter mapeado alguns para você saber quando tem posto próximo ou quando ainda vai ter que rodar um pouquinho até chegar ao próximo posto. E se o carro tiver computador de bordo, isso ajuda bastante porque ele consegue calcular quantos quilômetros ainda vocês conseguem fazer até precisar abastecer novamente. E outra coisa que é bom deixar mapeado também são os pedágios. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre o pedágio lá no Uruguai, que daí é um caso diferente, mas daqui a pouquinho a gente já comenta sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre documentos. O principal que você precisa levar é a sua carteira de identidade ou passaporte. No caso, como é um país aqui que é do Mercosul e a gente está aqui no Brasil, a gente não precisa apresentar passaporte, não tem visto, não tem nada disso. Mas caso você queira levar como documento de identificação, pode. A CNH, ela não é permitida como documento de identificação, mas precisa, o motorista, né, vai precisar apresentar a CNH. E crianças com menos de 2 anos de idade podem passar com a certidão de nascimento. Atualmente eles não pedem nenhum teste negativo de Covid na fronteira, pelo menos não pediu pra gente também, e em todos os lugares que a gente pesquisou falava que não precisava apresentar. Aí sobre a carteira de vacinação, comprovando que você foi vacinado contra a Covid, tomou 2 doses e tudo mais, a gente viu que é obrigatório apresentar. Você pode levar no celular, né, no negócio do Gov lá, só que no nosso caso não pediram. Pois é. A gente provavelmente vai falar mais pra frente que a gente teve, na verdade, que entrar no Uruguai 2 vezes, porque aconteceu um probleminha que a gente já explica. Mas nessas 2 vezes não pediram a carteira de vacinação pra gente. Só que cuidado, a gente tá falando nossa experiência, mas a pessoa do lado, em uma das vezes, pediram a carteira de vacinação da família dela tá, do casal. Aí, então é importante que você leve, porque se você não levar a pedirem, você vai ser barrado na fronteira e você tem o direito de fazer isso, né? Sim. E ao longo desse vídeo vocês vão ver que tem muitos documentos que podem ser exigidos na fronteira, só que pra gente não foi o caso, porque não exigiram vários documentos pra gente. Só que, de novo, é melhor levar, né, por precaução. Você pode ter uma noção de quanto você vai gastar com combustível pesquisando no Google a distância da sua cidade até o seu destino, o preço médio da gasolina e também quantos quilômetros o seu carro faz com litro. A gente aconselha a fazer esse cálculo, mas acrescentar uns 10% no valor, para caso tenha algum desvio, alguma coisa na rota, que aí você já está protegido. E também é importante saber que a gasolina no Uruguai não é barata, ela é bem cara, então, se possível, coloque gasolina na fronteira ali com o Chuí, que a gente passou com o Chuí, né? Sim. Da fronteira que você for passar. Mas coloca assim no último posto possível aqui no Brasil, para quando você passar, já passa com o tanque cheio e aí vai diminuir o tanto de gasolina que tu vai pôr no Uruguai. A gente leu em alguns lugares de que a gasolina no Uruguai ela é bem mais pura do que aqui no Brasil. Por isso que ela é um pouco mais cara, mas acabaria valendo a pena colocar a gasolina lá. Mas na prática a gente não viu tanta diferença assim no nosso carro, na quilometragem por litro que ele fez. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Carta Verde. A
carta verde é um seguro contra terceiros. Então é uma exigência do governo do Uruguai que você entre, para você que vai entrar dirigindo no país, que você tenha essa carta verde. A gente precisa fazer com as seguradoras, né? Isso, seguradoras ou despachantes. E quanto é que foi, tu lembra? Para 7 dias acho que foi 80 e poucos reais. A gente deu uma boa pesquisada, né? Fez orçamento de vários lugares. E não fugia muito disso, não, acho. Não. A maioria era nesse valor. Dizem que lá no Chuí, como a gente passou na fronteira de Chuí, tem despachantes que fazem 24 horas essa carta, só que é bem mais caro. Provavelmente para alguém que vai sem saber que precisa da carta verde, aí solicita na fronteira, precisa voltar, e aí vai se fazer ali. Sim. Então o melhor é levar a carta verde. Sim. A gente vai deixar um link do nosso blog aqui embaixo, que ali a gente deixa bem mais explicadinho, né, escrito. É melhor, quem preferir ler também pode ir direto pra lá. Só que o que eu queria dizer é que existe a história da carta verde ter que ser impressa em papel verde. Só que isso é uma coisa que tinha, né, em uma lei? Tinha na lei antiga, e na lei atual de 2020 não se encontra mais essa exigência. Então pode ser impresso em papel normal. Se você quiser garantir, né, imprimir no papel verde, tudo bem. Sim. No nosso caso, na verdade, as 2 vezes que a gente entrou no Uruguai, eles não exigiram, né, a carta verde. Não exigiram. E foi uma coisa que a gente quase foi sem a carta verde. A gente tava achando que não ia precisar, mas a gente acabou fazendo, né, por garantia. E, enfim, não pediram pra gente, mas de novo, isso não é uma recomendação que vocês façam mesmo, ou se vocês fizeram, talvez vocês tenham que voltar no Chuí e pagar lá bem caro pra fazer essa carta verde. Aí é escolher de cada um, né? Exatamente. Inclusive a gente foi parado também pela polícia lá do Uruguai e também não pediram a carta verde nessa parada. A gente estava na estrada, seguindo normalmente, eles vieram atrás, deram sinal de luz, pediram para parar, pediram só a CNH, o documento do carro e a autorização de circulação do veículo, né? Como o carro não era nosso, a gente tinha essa autorização. Mas carta verde e outros documentos, assim, até o teu documento não pediram nada. Eles nem olharam pra mim, na verdade. A gente não tava fazendo nada de errado, tá, gente? É bem comum Sim. que eles veem uma placa de fora e parem os turistas pra ver realmente se tá tudo certo, se tem a documentação, né? E foram bem tranquilos. Sim, bem foram tranquilos, bem assim, pararam, conversaram bem, sem problemas. E como nós não fomos com o nosso carro, nós pegamos um carro emprestado de familiares, a gente teve que fazer uma autorização de circulação de veículo em território estrangeiro. Essa autorização é praticamente uma procuração feita pelo dono do veículo, pela pessoa que tem um nome lá no documento, de que ela está autorizando você a pegar o carro dela e circular em território estrangeiro. Isso é uma garantia, né, para o Uruguai, por exemplo, de que você não roubou esse carro. Então, essa autorização ela precisa ser autenticada em cartório. Foram R$ 7,90, R$ 8, menos de R$ 10 foi. E não existe um modelo padrão. Eu pesquisei em alguns sites, fui montando um modelo pra gente. E a gente vai deixar aqui na descrição, caso vocês queiram utilizar também. Ele é bem simples, fala só sobre as especificações do carro e também as especificações do motorista e do dono do carro. Em alguns lugares falava também que precisava apostilar essa autorização em AIA, porque seria em um outro país, eles só aceitariam com essa apostila, mas no nosso caso não precisou, foi uma autorização simples, uma autenticação em cartório, bem simples, já é válida para eles. E eles pediram diversas vezes no Uruguai e aceitaram. Sim. O importante era ter esse documento, se não tivesse esse documento, aí teria problemas. Porque eles pediram na fronteira as 2 vezes que a gente atravessou e também quando a polícia parou a gente, eles pediram novamente essa autorização. Então, é bem importante ter. Agora, sobre o permisso. O que é o permisso? O permisso é um documento que você tem que pegar assim que você entra no Uruguai. A gente tem que preencher um papelzinho, a gente mesmo. E foi até um pouco engraçado, porque a pessoa que nos atendeu na fronteira, primeiro assim, a gente passou na fronteira, pediram pra gente, falou, primeira vez, né? Isso, primeira vez que está entrando no Uruguai, já fizeram a migração? Isso. A gente falou que não. Aí pediu pra gente estacionar na frente, assim, a gente podia ter ido embora, mas a gente estacionou. E aí a gente
teve que entrar nessa casinha, que é bem pequenininha, que já foi, deve saber do que eu tô falando. E lá a gente foi atendido por esse profissional que não tava muito feliz. Aí eles pediram os nossos documentos, a gente entregou. Aí ele só passou assim 2 papéis pra gente e a gente já ia pra preencher. Aí a gente preencheu. Sim. Aí preenchemos ali, eu inclusive não preenchi algumas coisas por distração. E eu não olhei na hora, né? Só que a gente devolveu pra ele nem olhou, carimbou e devolveu pra gente. Aí beleza, aí a gente já pode ir, pode ir. Aí a gente pegou, voltou pro carro e foi embora, né? Não tem que mostrar nem pro... Ele só saiu dali e foi embora. Inclusive ele pediu, quando a gente entrou, ele pediu assim, documentos. Ele só falou documentos. Eu entreguei aí o meu documento, a minha CNH, a minha identidade, a identidade da Mari, o documento do carro, autorização do veículo, carta verde. Ele olhou, não, isso aqui não. Só ficou com a nossa identidade, com o documento do carro. Ele digitou algumas coisinhas e deu os papéis pra gente preencher. Isso. E pra vocês verem, foi nesse momento que eu reparei que do lado estavam pedindo a carteira de vacinação da família do lado. Então depende muito da pessoa que te atende, eu acho. Mas, enfim, aí esse permisso, ele é então o registro da sua entrada no Uruguai e você tem que devolver na saída. Como a gente falou antes, a gente saiu 2 vezes, né? Entrou no Uruguai 2 vezes, saiu 2 vezes. E nenhuma das vezes pediram esse documento pra gente. Não sabemos se a gente roubou alguma coisa, se a gente tá em dívida com o Uruguai. Mas não pediram nada, a gente simplesmente foi embora com esse permisso. Sim. Conta aí pra gente se você já foi pro Uruguai, se você teve que devolver isso e pra quem. Porque é um pouco, a fronteira do Uruguai é um pouco confusa, assim, a gente fica sem saber muito bem o que fazer. Mas, assim, a princípio, tá, saibam que vocês vão ter que pegar esse permisso e depois devolver esse permisso. Sim, em algum lugar. Em algum lugar. Inclusive, na segunda vez que a gente entrou, a gente não teve que fazer esse permisso. Não. O cara só olhou no carro mesmo e pediu o quê? Ele pediu CNH, documento do veículo e autorização do veículo. Só isso. Olhou, pediu pra onde a gente estava indo. Dessa vez, primeira vez não pediram. A gente falou, estamos indo pra Ponta del Este. Não, tudo bem, boa viagem. Boa viagem. Segue o jogo. A gente até ficou meio assim, não, mas não era pra parar, tem que entrar, fazer permisso. Não teve nada disso. Aí até agora que eu pensei uma coisinha. Na prática, a minha CNH acabou servindo, acho que como identificação também. Porque sim. eles não pediram a minha identidade. Em nenhum momento, só a CNH. Então acabou valendo, mas... Novamente, pra gente. Leve a sua identidade com menos de 10 anos ou seu passaporte. E esteja, tá garantido. leva tudo e esteja pronto pra que Tudo. não peçam nada. Exatamente. Basicamente é isso, levem tudo por garantia, mas se preparem pra não pedirem nada e... Melhor ter lá e não pedir do que eles pedirem e não ter. Sim. Agora sobre isenção do IVA. IVA significa Imposto sobre Valor Agregado e ele é tipo o ICMS aqui do Brasil. E o Uruguai fez uma lei de isenção desse IVA para os turistas, que quer dizer que tem um desconto de 22% em restaurantes, por exemplo, acho que é aluguéis de carro também. Isso se você usar cartão de crédito ou débito com bandeira internacional, por exemplo, Mastercard ou Visa, se utilizando, na maquininha ele já vai dar o desconto de 22%. A gente foi num restaurante lá no Uruguai, muito bom inclusive, a gente não sabe pronunciar direito o nome, mas... Mule 6? 7. Tá aqui o nome dele, muito bom. Um lindo pôr do sol. Pôr do sol, verdade. Vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem. E ali a gente viu na prática de que quando a gente foi pagar, pagamos com cartão de crédito, bandeira Mastercard, ali já deu desconto de 22%. Ele é tudo bem discriminado, bem certinho. Então a gente viu que realmente funciona esse desconto de isenção do IVA. Agora a gente vai falar sobre o pedágio no Uruguai. Antes de ir para o Uruguai, o recomendado é que você entre no site, que a gente vai mostrar aqui, e faça um cadastro. Né? Com a placa do carro e tudo mais. Porque daí o Uruguai vai saber que você está indo para lá. E você vai ter 24 horas para passar no pedágio. E o pedágio é automático, então tem uma câmerazinha, vai ler a sua placa ali e vai abrindo automaticamente. E aí você vai poder passar e transitar pelas rodovias do Uruguai livremente.
até 24 horas. Só que assim, não é que não é cobrado essas primeiras 24 horas. É que você vai precisar pagar depois. Então, na verdade, a gente recomenda que assim que você entrar no Uruguai, passou pelo primeiro pedágio, parou ali na cidade que você vai ficar, já procura uma casa de câmbio ou algum outro lugar autorizado, porque aí você pode pagar esse pedágio e, além disso, deixar um crédito, caso você vai ficar mais de 24 horas, para você continuar passando pelos pedágios, porque senão o pedágio vai fechar e não vai abrir mais para sua placa. Porque além de você estar devendo, você não tem saldo ali. Então, assim, nas primeiras 24 horas é um pós-pago e depois é pré-pago. Você vai ter que ter um saldo na sua conta, no seu cadastro, para poder transitar no Uruguai. Pelo que a gente pesquisou, existem alguns pedágios que tem a pessoinha ali, o guardinha, e você pode pagar ali em efetivo, em dinheiro, ou colocar um saldo também para continuar passando pelos outros pedágios do país. Só que a gente não passou por nenhum, né? Não. Todos que a gente passou eram automáticos e não tinha ninguém ali. Mas se você entrar no site que a gente colocou aqui do pedágio, você vai ter mais informações certinhas. Acho que é importante saber isso, que as primeiras 24 horas vão ser livres, se você se cadastrou, né? Sim. E depois você precisa pagar essas 24 horas que você passou no pedágio. E além de colocar um saldo pro tempo restante de viagem. Agora, uma coisa muito importante, para pagar esse pedágio no Uruguai, você precisa pagar com dinheiro, com efetivo. Aí no nosso caso, a gente, como a gente falou no começo, a gente se preparou, mas nem tanto, porque a gente achou que ia ser possível trocar o nosso dinheiro por pesos uruguaios lá no Uruguai. Só que a gente só levou cartão. A gente não levou dinheiro porque a gente nunca anda com dinheiro. E a gente não pensou nisso. Aqui no Brasil a gente sempre, né, faz o câmbio com cartão, que é aceito. E lá eles não aceitavam. E no começo a gente até ficou meio confuso porque a gente ia lá, tentava trocar o dinheiro mesmo em casa de câmbio. E também falava, só efetivo, e a gente não sabia o que era efetivo. Você temos tarjeta, só efetivo. A gente não entendeu nada a primeira vez que falou, a gente saiu de lá. Eu achava até que era alguma coisa de cartão físico e um cartão. Eu fiquei, mas tem um cartão no banco, né? Às vezes, porque no Bank. Não sei digital, pode ser digital, eles não estavam aceitando. Pensei de tudo. A gente não sabia muito espanhol. E aprendeu muito nessa viagem. Aprendeu. E aí, quando a gente percebeu isso, percebeu que ia ter que colocar o dinheiro para continuar rodando no país, por causa dos pedágios, também em efetivo, e a gente não tinha efetivo, a gente resolveu voltar pro Brasil. Por isso que a gente voltou e foi 2 vezes pro Uruguai. Porque a gente voltou pro Brasil só para pegar dinheiro. E aí voltamos pro Uruguai para poder fazer a troca, né, por pesos uruguaios, e poder pagar também o pedágio. É possível também pagar o pedágio pelo site, pelo aplicativo, tem um aplicativo. Mas é com algumas bandeiras de cartão e a gente não tinha nenhuma. Eu acho que Santander era uma. Era Santander, tinha alguns bancos do Uruguai HSBC, também. Sim. Lá tem bastante HSBC. Enfim, aí dá uma olhadinha aí, né? É bom se formar. No nosso caso, nenhuma. A gente teve que voltar mesmo, não tinha como. Sim. E o mais importante sobre o pedágio, ainda não foi dito, é que é bem caro. Verdade. O pedágio ele é de 122,50 pesos uruguaios, que eu, se eu não me engano, quando eu converti estava mais ou menos 16,50. É isso? 16,50. E minha cola ali. E então é bem caro e também tem um limite mínimo para você colocar de saldo no aplicativo do pedágio. 500 pesos. Então, pesos, né? Não reais. Isso. Mas então você tem que ter, pelo menos, colocar pelo menos isso. Então é bom se planejar também, porque às vezes tu pode ter que precisar passar em um pedágio só. Mas em geral é isso. Eu achei bem organizado até essa parte do pedágio deles. Funcionou direitinho, só que a gente realmente tinha ido com poucas informações. Então a gente espera que as informações aqui ajudem vocês, se vocês estão indo pro Uruguai pela primeira vez. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar. Sim. Mas então as nossas dicas gerais são essas. Agora a gente vai falar um pouco da nossa experiência lá no Uruguai, né? Como a gente já mencionou aqui, a gente não sabia muito de espanhol. A gente foi na raça e na coragem. Pois é. Só que todo mundo no Uruguai é muito solícito, assim, a
te ajudar e a tentar te entender. Sim. Então a gente fala em português, as pessoas respondem em espanhol e ninguém se entende, todo mundo se entende, assim. E, sério, a gente ficou um pouco com medo no começo e depois a gente percebeu, nossa, não, a gente consegue, sabe, se Certo. comunicar perfeitamente aqui. Porque é um lugar que já tá bem acostumado com brasileiros, né? Sim. Então, um outro lugar que a pessoa teve um pouco de dificuldade no restaurante, inclusive, Verdade. a atendente ali, ela não conseguia falar com a gente português, não estava entendendo ela, e ela falou inglês, no nível. Por sorte, inglês já é uma língua que eu domino um pouquinho mais. Aí teve essa questão aí do efetivo, no tarjeta, e a gente não estava entendendo, a gente entendeu, aprendemos umas palavrinhas novas. Mas valeu muito pela experiência. Eu acho que é muito melhor quando a gente vai para um país assim que tenta se comunicar com os turistas que não falam a língua, porque a gente acaba até aprendendo mais, eu acho, do que se a gente estivesse ali tão nervoso tentando falar espanhol e a pessoa falando rápido e a gente acabar, tipo, sair sem entender nada e vou embora, inclusive. Exatamente. Sente acolhido, né? Só que ali na questão de como eles estavam tentando fazer a gente entender, a gente acabava aprendendo ali nos gestos, na pessoa apontando e tudo mais. Porque aí você consegue entender o que a pessoa tá falando. Eu só acho que eles nunca tentam falar mais devagar, né? É verdade. Porque sempre quando eles repetiam, assim, todo mundo que nos atendia nos lugares falava alguma coisa, a gente não entendia, a gente falava, que não entendi. Aí eles só repetiam na mesma velocidade. Então, Sim. enfim, aí a gente acaba aprendendo mais e gostando até mais da língua, né? Sim, E não fica aquela com coisa certeza. traumatizante de achar, meu Deus do céu, estão brigando comigo em espanhol. Sim. E o povo do Uruguai é bem simpático, bem solícito. Inclusive, no primeiro dia, a gente foi comprar um chip. E a gente... Quer falar do chip? Não, pode falar. A gente foi... No primeiro dia, a gente foi comprar um chip. E a gente não tinha dinheiro, como a gente comentou. A gente só tinha cartão, aí era uma lojinha pequena, foi em Castilhos. Castilhos. E a gente não... Só tinha cartão e a senhoria falou, a gente não aceita cartão tarjeta. Tarjeta não. E aí a gente perguntou, mas onde é que pode tirar dinheiro e tal. Aí ela indicou pra gente onde tinha um banco e uma casa de câmbio. E aí a gente tava pra ir ali, tipo, a gente vai lá. E ela pegou e deu o chip assim pra gente, falou, não, pode levar. Sim. Agora eu não sei falar espanhol, mas não pode levar. E a gente até ficou tipo, o quê? Assim, A gente já entendeu muito. aí ela falou que, era o quê? 10 30 pesos? pesos. 30 pesos. 30 pesos não é 30 nada. pesos, 30 pesos não é nada. Aí então dá, muito obrigada. Graças. Sim. Mas, então assim, muito gente boa, muito simpática. Demais. E no Uruguai a nossa experiência, pelo menos, foi bem positiva. Todo mundo bem gente boa e muito paciência com a gente. Aí a gente teve dificuldade pra colocar o chip, porque a gente não conseguia abrir o negocinho do celular. Eu peguei um brinco, e se eu tivesse com esse brinco aqui dava, mas o brinco que eu tava não entrava ali. Mas fora isso, né, deu tudo certo, a gente acabou voltando pro Brasil pra pegar dinheiro. Então, entramos de novo na fronteira. Inclusive, vamos falar um pouquinho da fronteira? Vamos falar um pouquinho da fronteira. Fala aí sua percepção sobre a fronteira do Uruguai. Então, a fronteira do Chuí, que a gente passou, né? Ela é bem pequenininha. Então, você chega numa rotatória, já logo em seguida tem alguns militares, creio eu, né? Fardados com farda militar ali. Já te olha um pouquinho torto, assim, mas tudo certo. E aí, na hora de passar, veio um policial que aqui, quando a gente não tá acostumado, né? Mas ele veio fumando, não tava fardado, não tava com nenhuma identificação, assim, de policial. Ele simplesmente perguntou pro cara se o meu nome, aí pediu CNH, documento do carro e... Só um minuto, porque ele chegou, o Gabriel abriu a janela e falou, buenos dias. E aí ele falou o quê? Bom dia, amigo. Aí pediu as documentações ali, como a gente falou antes, pediu pra gente encostar lá na frente, fazer toda a parte ali da migração na casinha ali, né? E aí foi isso. Aí o cara lá de dentro, como eu falei, ele não tava de bem com a vida. Mas foi tranquilo, assim. Sim. Só que não nos dava muitas informações, né? A gente ficou meio perdido, mas não saímos com permisso. Inclusive ali na casinha acho que tinha umas 5 cabines, vamos dizer assim, e só tinha ele ali, mas ele tava encostado e tipo, não parecia estar atendendo, não parecia que estavam atendendo no momento.
A gente Aí ficou ficou meio parado uns dançando. 2 minutos ali assim, daí chegamos perto, tipo, bom dia, daí, documentos. Fala assim, então, vamos. Aí depois a gente apareceu viu, né? o outro cara. Sim. Devia ter esperado e tipo. Ou não, né? Porque ele pediu mais coisas. Porque ele tava pronto. A gente queria mostrar. A gente levou a carta, a gente queria mostrar. Sim, Queria mostrar tudo usar. e o cara não queria saber de nada. Não Verdade. quero saber disso. Tira esse negócio da minha frente. Mas daí a gente pegou, foi embora. E na segunda vez que a gente foi na fronteira, aí foi um outro. Vou chamar de Oficial, guardinha. Não sei. Gente. Oficial da lei. E só pediu lei. Documentação pra onde a gente ia, mas também não estava identificado como A policial. gente ficou conversando ali. Estamos sentados na cadeira ali. E bem vazio também, né? A gente passou, não tinha outros carros. Tinha essa outra família na primeira vez, nessa segunda vez não tinha mais ninguém, só a gente. E eles ficou a gente batendo papo. Tem um cachorro, né? Sei lá, Um cachorro, tinha 2 cachorros, eu acho. Né? Ali, cachorros uruguaios. Mas iguais, inclusive. Mas é isso, bem tranquilo a fronteira. É só a saída, tu não passa novamente por isso ali. Tem a rodovia aqui e a fronteira aqui. Então pra sair tu passa direto dali, por isso que a gente nem sabia onde devolver o permisso. Porque não tinha. Eles tinham que parar em um lugar, fazer a volta de alguma forma. E a gente para, a gente passou super devagar, porque a gente pensou, não, alguém vai chegar aqui e falar. Sim, Isso, não. só passou aí essa viagem. E também vale dizer que a gente, né, tem que passar na Receita antes, na Receita Federal do Brasil, antes de ir pra fronteira. E também, nossa, aquele posto parece abandonado, é um negócio enorme da Receita Federal. E não tinha ninguém lá. Tipo, né, primeiro assim, não tinha ninguém, a gente desceu do Sim. carro pra pedir informação. Porque a gente tava tão perdido, que a gente não sabia, tipo, onde é que é a fronteira do Uruguai. A gente parou ali na Receita, não, pedir informação que eles vão saber, né. Só que não, a gente não achou ninguém. E é muito estranho. É muito estranho. Porque é um prédio grande, eu não sei onde que as pessoas estavam, parecia abandonado. Aí daí, quando a gente voltou, até tinha movimento, né, com os carros ali, com os carros sendo revistados, assim. A gente também passou o A gente resto. passou devagarzinho, ninguém parou, ninguém perguntou nada. E o motivo da gente ter voltado na Receita da primeira vez foi porque a gente passou, né, da Receita Federal, e aí a gente meio que sentiu, começou a ver as placas, né? A gente começou a ver placa tudo em espanhol. Acho que até tinha uma placa Bem-vindos ao Uruguai, alguma coisa assim. E a gente pensou, poxa, será que a gente já passou pela fronteira? Será que a gente passou por outro lugar que é ilegal? Alguma coisa assim. Porque começou a ter placa em espanhol, começou a ter lojinhas em espanhol. A gente, tá, estamos no Uruguai. Então a gente deu meia volta, voltamos até a Receita pra ver se realmente a gente já tinha passado. E pra perguntar, né? Sim. Como é que A faz? dúvida. Onde é que eu entrego a carta verde? Eu paguei por esse documento. Quero mostrar. Mas não, o Chuí, acho que ele divide ali entre Brasil e Uruguai. Então tu segue um pouco mais pra frente, que lá na frente vai ser a fronteira que tu vai precisar mostrar esses documentos. Mas é normal, começa as placas em espanhol mesmo e... E não tem erro. Sério? Tu segue o caminho ali, tu vai chegar na fronteira. Sim, Tu vai passar na fronteira. tem outro caminho. E a fronteira ela é bem simples, assim, né? Ela não é uma coisa grandiosa, como a gente falou, tem os militares ali, que na realidade eu nem tinha visto a primeira vez. Assim, Eu não tinha visto militares, não. O Gabriel que me falou. E esses policiais da fronteira. É, E essa casinha que parece até abandonada, mas tem gente trabalhando lá dentro. sim. E a gente tem que fazer a imigração ali. Às vezes a gente espera uma coisa ainda maior, eu esperava ficar mais cheia também, e aí parando todo mundo. E não foi. Então, se você revistar o carro... Eu não sei se a gente tem muito cara de... Vocês não fizeram nada a vida inteira. Mas o cara de pode entrar. Vai. Ai, Sejam Deus. bem-vindos. Vai gastar dinheiro. Mas foi bem tranquilo pra gente, né? E a gente, é aquela coisa, só porque a gente tava com todos os documentos, né? Porque se você for sem os documentos, eles vão saber, eles vão olhar na tua cara e tu não tá com os documentos do carro, não é teu, e vão pedir. Mas... E é isso, e aí eu fui aquela bagunça, bem... Eu nem sei se tem filmagem disso, mas é um caos, assim, a gente não sabia nem se dava pra parar o carro ali, se a gente precisasse pedir informação ali. Que é onde tem, no Chuí, inclusive, que é onde tem ali o free shop, né? Mas a gente não teve interesse de parar, dizem que não vale muito a pena, os preços não são grande coisa. Mas então é isso de informações que a gente tinha pra dar, a gente espera que ajude alguém, porque a gente sabe que quando a gente tá planejando uma viagem, esses vídeos salvam vidas e a gente espera estar retribuindo o tanto de vídeo que a gente assistiu.
E deixa nos comentários também se você já foi pro Uruguai e tem alguma dica extra, às vezes, que até a gente não ficou sabendo. Ou se quer corrigir alguma informação que a gente deu. Porque, é claro, a gente deu com base na nossa experiência, pode não ser toda a verdade. Mas é isso, né? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like também. Isso ajuda bastante a gente a divulgar o nosso canal. E é isso então, até a próxima. Tchau! Tchau!